Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado O Zelo pela Casa de Deus. O título da primeira semana também é O Zelo pela Casa de Deus e o título da segunda-feira, Uma Vida da Igreja Cheia de Alegria. O versículo, João, capítulo 2, versículo 10, que diz: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu, pelo que o Senhor tem nos dado e ainda nos dará. O Senhor nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Deu-nos a própria vida e também a vida divina. Hoje temos a própria vida de Deus em nosso interior. Podemos desfrutar do Senhor, podemos desfrutar de tuas riquezas, de tudo que tu és. Hoje também podemos desfrutar de tuas palavras, as quais o Senhor tem nos dado abundantemente, palavras cheias de vida, cheias de espírito, palavras que nos levam cada vez mais a conhecer o teu coração e a te seguir. Senhor, até o fim, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós não merecemos, pelo contrário, mas nós te rogamos. Até o fim, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós humildemente te rogamos, estamos aos teus pés. E continua, Senhor, falando conosco. Continua nos mostrando o caminho. Continua fluindo o rio da graça para cada um de nós. Pois é através desse rio que nós recebemos tudo o que o Senhor é, tudo o que o Senhor tem, e somos transformados na tua imagem, a imagem do Filho de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título então dessa segunda-feira é Uma Vida da Igreja Cheia de Alegria. É muito comum quando nós nos convertemos que a nossa vida seja tomada de alegria, não é? Até alguns falam que esse é o primeiro amor. Na verdade, irmãos, isso é o resultado, quando nós nos convertemos, a uma grande ânsia de obedecer a palavra, de receber e obedecer a palavra. Nós nos tornamos pessoas simples com relação às coisas de Deus. Essa simplicidade em receber, em praticar a palavra, que naquela festa diz respeito à frase de Maria, fazei tudo o que ele vos disser. Essa simplicidade em fazer aquilo que a palavra está nos mostrando, isso faz com que a nossa vida seja uma vida mais alegre, uma vida simples e uma vida cheia de alegria. O problema, irmãos, é que com o tempo nós vamos nos tornando pessoas que adquirem conhecimentos, adquirem práticas para as coisas, métodos de fazer as coisas. Nós vamos adquirindo experiência em orar pelas pessoas, em pregar evangelho, em falar a palavra. Todas essas coisas, irmãos, é normal, não é normal você adquirir experiências, enfim. Mas com o tempo você vai notando também que você já vai ficando mais crítico. Aquela simplicidade do começo não existe mais. E você começa a perceber, você começa a olhar e ver defeito nas coisas. Um defeito que você não via antes, mas agora você vê. E aí, pense o seguinte, né? Considere o seguinte. O fato de você começar a ter método para fazer as coisas, de você ver crítica nas coisas, sempre criticando, vendo as coisas de uma maneira, às vezes, muito própria, de acordo com a nossa experiência, isso não melhora a nossa vida. Pelo contrário, pode perceber. Quando você está nessa situação, você tem mais resistência à palavra, principalmente porque você entende que você já conhece a palavra. Então você começa a aprovar ou reprovar a palavra, não é? E a vida, ela vai ficando mais triste, ela vai ficando mais morta. Ela vai se tornando, eu falo a vida completa, a nossa vida da igreja, que tem o aspecto de reuniões, mas também tem o aspecto familiar, o aspecto social, enfim. Então isso você vai percebendo que vai ficando mais morto, vai ficando mais religioso.
Aí quando você olha para trás, você às vezes pensa assim, não, eu gostava daquela vida da igreja. Aquela vida da igreja era boa. Não, não era aquela vida da igreja que era boa. Talvez é que naquela época você fosse mais simples, você recebesse e praticasse de forma mais simples a palavra, o que trazia para você alegria. E hoje a visão fica embaçada, a sua experiência conta mais. Aquilo que você não aprova ou que você não gosta, você já não pratica, você critica. Então todas essas coisas, irmãos, elas fazem o vinho do desfrute acabar. E veja, não acaba só de um lado, não é? Acaba dos dois lados, quer dizer, vou explicar, não é? Acaba do seu lado, mas o Senhor também se incomoda com isso. A gente vê claramente isso na primeira igreja, Éfeso, das 7 igrejas da Ásia. Se você olha para aquela igreja, lá em Apocalipse capítulo 2, você vê uma igreja correta, você vê, eu vou ler alguns versículos. Logo os primeiros versículos, capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Então veja, aqui nós temos elogios do Senhor à igreja, mas no ponto da crítica do Senhor, você percebe que é algo que incomodava tanto o Senhor, que ele chegou ao ponto de dizer, se você não corrige isso, eu vou mover o seu candeeiro, o seu testemunho de lugar. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso está ligado ao desfrute, irmãos. É quando Deus percebe, quando o Senhor percebe, eu não estou mais desfrutando de você, porque você se tornou simplesmente como aquela talha ali em Apocalipse, não, em João 2, que deveria conter vida, deveria ter desfrute, mas estava cheia de água de morte, estava cheia de morte. A talha, o detalhe dela ser de pedra, ela já mostra que há uma transformação. Por quê? Se você olhar a obra de Satanás e a obra humana, ela é madeira, feno e palha. E Satanás ele trabalha com uma imitação da edificação de Deus, que é usando o barro. Então, por exemplo, você vê ali na Torre de Babel uma imitação que eles usavam tijolos, né, de barro, queimavam esses tijolos, e ali fala que os tijolos serviam de pedra e o betume de argamassa. É uma substituição à obra de Deus. É só Deus que pode gerar pedra. A pedra é algo da natureza, irmãos. Então o homem não pode simplesmente olhar e falar assim, vou criar uma pedra, como ele fala assim, eu vou criar um tijolo. Então quando você olha aquelas 6 talhas de pedra que tinham ali, talvez você não está entendendo a referência, para ficar claro, ali em João, quando Maria disse para os serventes, olha, faz tudo o que ele vos disser, referindo-se ao Senhor, não é? Aí o versículo seguinte mostra que ali havia 6 talhas de pedra que eram usadas pelos judeus para purificação. Então o Senhor falou, enche essas 6 talhas. Eles encheram e quando eles levaram para o mestre-sala, aí ele experimentou, ele percebeu, aqui é um vinho, isso aqui é vinho, ou seja, não era mais aquela água. Os serventes, talvez o mestre-sala não tenha entendido o milagre, não tenha ficado sabendo do milagre, porque ele vai para o noivo e ele interpela o noivo dizendo, você guardou o bom vinho até o final. Agora, aqueles serventes, eles perceberam, esse vinho é resultado da palavra de Jesus entrar em cena. Então, às vezes, irmãos, ou muitas vezes, nós somos como essas talhas. Ou às vezes nós estamos vazios, ou às vezes nós estamos cheios de água. E aí você pensa assim, essa água é água para purificação. Quer dizer, é aquele aspecto religioso de purificação, que na verdade quer moldar o exterior, sabe? Quando você olha para a pessoa, parece que a pessoa mudou, mas dentro dela não mudou nada, dentro dela está cheio de morte ainda. Então essa pessoa ela pode até fingir
um padrão, fingir uma alegria, fingir que está tudo bem, mas dentro está morto, está triste, está envelhecido, está religioso. Isso não é o que o Senhor quer. E quando nós passamos a ser essas pessoas, o Senhor sente. Note que ele pede, vamos voltar para Apocalipse, né, para 7 igrejas. Na primeira igreja ele pede, precisa corrigir a questão do primeiro amor. Isso me desagrada. Passam 6 igrejas, vai para a 7ª igreja. Isso não foi tratado. Então na 7ª igreja, Laodiceia, o Senhor estava onde? O Senhor estava do lado de fora, na porta batendo. Porque é o resultado, irmãos. Conforme nós fomos ficando religiosos, velhos, sem alegria, velho no sentido espiritual, por favor me entenda, que a velhice espiritual é o resultado da morte. Sabe, só pensando na doutrina, sem receber Cristo, a palavra de Deus como vida. O resultado, irmãos, é que você vai chegar num ponto, lá de Laodiceia, que você vai achar que você sabe tudo, você conhece toda a doutrina, e que você está andando de forma correta, porque você conhece toda a doutrina, mas aos olhos do Senhor, como é que ele via aquela igreja? Miserável, pobre, cego e nu. E ele estava do lado de fora batendo. Por quê? Porque você acaba, quando nós ficamos nessa situação, nós acabamos jogando o Senhor para fora. E ficamos só com a doutrina, debaixo do braço, achando que nós somos ricos e abastados. Quando nós experimentamos, irmãos, a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus com simplicidade, buscando novamente o primeiro amor, com aquele amor e aquela simplicidade, quando nós nos convertemos, recebendo a palavra e seguindo a palavra, nós aprendemos então a realmente desfrutar do Senhor com alegria. A alegria entra na nossa vida, entra no nosso casamento, na vida da nossa família, dos nossos filhos, na vida das pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque aí não é mais uma talha com água morta. É uma talha de pedra cheia do bom vinho. Então eu vou repetir esse ponto. Olhe para Éfeso e você vai ver ali nas 7 cartas, você vai ver. O Senhor elogia, eles estão fazendo tudo ali certinho, tem a doutrina, boa doutrina. Mas o Senhor faz uma advertência. Vocês perderam o primeiro amor. E aí passa a 7ª igreja. Também ali parece, está com a doutrina, não é? Está rico, está abastado. Mas o resultado deixou o Senhor de fora. É a talha com a água dentro. Mas não é o bom vinho. Você percebe? Ainda tem morte, irmãos. Porque não importa se você é cristão, se você se afasta do Senhor como vida, da palavra de Deus como vida, como Pedro falou em João 6, Senhor, tu tens as palavras da vida eterna. Se você se afasta disso, você continua sendo a talha de pedra ali. Você foi feito para receber o bom vinho. Não é mais barro. Foi mudado para uma pedra que vive, não é? Foi transformado, mas a questão é, depois que você foi transformado, o que agora tem dentro de você? Então, irmãos, precisa ter esse vinho novo, esse vinho aqui que o mestre Sala fala para o noivo. Você guardou o bom vinho até agora para o final. Então, querido irmão, querida irmã, perceba como está a sua vida. Cheio da alegria do bom vinho, ou você está ainda com aquela coisa da água morta, aquela aparência religiosa? Olha para você, para estar tudo bem, é um ótimo cristão, mas na verdade o Senhor na sua vida é só um convidado. Quando você abre a porta, como Laodiceia, o que o Senhor falou assim? Se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com você e você vai cear comigo. Por quê? Porque aí o desfrute voltou. Ali na primeira igreja, ali em Éfeso, você vê, o Senhor não está gostando, perdeu-se o desfrute. O Senhor olha e fala, não consigo mais desfrutar de você, você perdeu o primeiro amor. Está bem na doutrina, mas perdeu o que eu quero desfrutar. Perceba, irmão, nós não podemos chegar nesse ponto. Se a nossa vida da igreja chegou nesse ponto, nós precisamos pedir ajuda. Não permita isso. Para encerrar, eu vou ler aqui na página 8, o último parágrafo, veja só. Mudemos nosso viver da igreja.
Vamos agir de acordo com o que o Senhor está falando neste momento. Se ouvirmos com simplicidade a palavra profética e obedecermos ao que tem sido falado, a igreja será revigorada por ganhar o verdadeiro e melhor vinho. Não fiquemos com a água dos rituais religiosos. Vamos revitalizar a vida espiritual da igreja em nossa cidade, fazendo com que ela, doravante, tenha um viver de muita alegria com os irmãos, fazendo imersão na palavra, pregando o evangelho, cuidando das pessoas, e todas as nossas reuniões serão uma festa. O desejo do Senhor daqui para frente é que o viver da igreja tenha reuniões festivas e cheias de desfrute. A tristeza já passou, agora é tempo de alegria. Ou seja, não seja uma talha vazia, mas também não seja uma talha cheia, mas cheia daquela água que você acha que é uma água boa, que é para purificação, mas é só uma água morta. Porque o que Deus quer levar você é a ter na sua vida, na vida da igreja, na sua família, o bom vinho. Porque o vinho que o Senhor tem para nos oferecer, o vinho que é a sua vida, o seu desfrute, é melhor, irmãos, que qualquer outra coisa que nós experimentemos. Vamos ser simples, vamos receber a palavra, vamos obedecer a palavra e vamos desfrutar. E também vamos fazer com que o Senhor desfrute daquilo que Ele ganhou por direito. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.